Boa noite, seja muito bem-vindo nesse canal onde a gente está conversando sobre cuidado paliativo, sobre cuidado integral, sobre como a gente cuidar do nosso paciente. Hoje, o dia especial para a gente conversar um pouquinho com os profissionais de saúde, com aquela pessoa que vai ofertar o cuidado paliativo. Então, você é uma pessoa que tem um paciente ali na sua frente, que tem uma conversa difícil que você vai ter com ele daqui a pouco. E aí? Que situação é essa? Gente, quem é que nunca passou por uma situação dessa? De você ter uma notícia, você ter uma situação difícil, e aí você tem que chegar ali para o seu paciente, colocar essa situação, você tem que falar para ele, integrar ele ali dentro do contexto que você está vivendo. E você tem que fazer isso de uma forma que o seu paciente não vai desabar, não vai colapsar, de uma forma que o cuidador vai entender e passar a ser seu parceiro naquilo ali que você está propondo, entendeu? E a coisa tem que dar certo. É uma situação complexa, porque a gente precisa tanto colocar uma situação ruim, quanto essa situação ruim, ela não pode ser uma situação que vai deixar aquela pessoa pior do que ela tá. O objetivo da gente sempre, quando atende alguém, é fazer com que essa pessoa saia do nosso consultório melhor do que ela entrou. Às vezes, esse melhor vai ter que vir acompanhado com uma notícia ali que não tá muito boa. Mas isso daí tem que sempre ficar na nossa mente, entendeu? A pessoa que sai do nosso consultório, a pessoa que acaba de interagir com a gente, ela tem que sair melhor do que aquela interação na hora que ela começou. E o que tem de tão difícil assim de conversar com as pessoas e colocar as verdades ali e as coisas serem comunicadas de uma forma muito clara? Gente, a gente está falando de coisas que são tabus, de coisas e de situações que a gente vive também. Então, na hora que você coloca uma situação para o seu paciente, muitas vezes você também se vê refletido naquilo ali. E você consegue sentir a emoção dele como se fosse sua. E tem uma situação que é mais difícil ainda que isso daí, que é o seguinte: se você tá mexendo ali, você vai abrir um protocolo, vai começar um remédio novo, vai começar uma terapia nova, você vai ler no manual e você vai ver ali qual que é a dose, você faz a conta, você faz a prescrição, entendeu? Você observa ali qual que é o movimento ali dentro da fisioterapia que vai funcionar melhor para ele, qual que é o melhor apoio que ele vai ter. E você faz, o primeiro tá ruim, o segundo já tá legal. Agora, quando você conversa com alguém, você tem que desenvolver uma habilidade de lidar com aquilo ali que você tá falando. A sua forma de falar tem que ser uma forma amigável, as suas emoções têm que estar em consonância com o que você tá falando. Porque se você não tiver legal com as suas emoções, se você não tiver convicto daquilo ali que você tá falando, a coisa não vai dar certo, não vai ficar bem. E ainda, muitas vezes, a gente está conversando com o paciente, a gente está conversando com o familiar, e a gente vê no rosto desse familiar, ou vê na história que a gente está contando ali, histórias que a gente também viveu. Ou que às vezes a gente está vivendo naquele momento. Você está conversando com a mãe que o menino dela, ele tem mais ou menos a idade do seu. Você está conversando com uma pessoa que está ali, o pai dela, ele tem a idade do seu pai, seu pai passou por uma história muito parecida com essa que ela está passando. Ou então, às vezes, a coisa é até inconsciente, a forma dessa pessoa se emocionar, ela toca em você. E existe alguma coisa em você ali que fica mexido com aquilo. E vai mexer assim com seus medos, com seu inconsciente lá de dentro. E se você não tiver com uma segurança tranquila no que você está falando e não tiver trabalhado as suas emoções, não funciona muito bem essa ligação.
Imagina só como que você vai conversar com uma pessoa sobre terminalidade, sobre uma doença que é difícil, sobre uma ausência de tratamento, e ao mesmo tempo que você está falando sobre a ausência de tratamento curativo, você está dando para ela a perspectiva de uma vida agora com outro olhar, com outra visão. Gente, se você não acreditar nisso, outras pessoas também não vão acreditar. Isso daí é assim, é 100% de certeza. Se você não está confortável com o que você está falando, a sua mensagem não vai chegar no paciente. Se você está em dúvida se aquele momento é o melhor para limitar cuidados ou não, o familiar do seu paciente vai perceber e vai te questionar. E isso daí atinge na gente uma região, uma localização ali, que é a região da impotência que a gente fica muitas vezes diante da situação. E lidar com a impotência numa perspectiva onde a pessoa está na sua frente e ela está confiando em você, e você, a sua última palavra é o recurso que ela tem, é muito difícil, é muito complicado. Sabe, na hora que você percebe ali que o jogo é aquele e que não tem muito mais para onde você correu, o caminho vai seguir por aquele, se você não tiver dentro de você uma convicção muito forte de que você vai ofertar o melhor e que o melhor a partir de agora é funcionar dessa forma, é ter ali o cuidado paliativo para poder te amparar, e você ter dentro de você que cuidado paliativo não é só terminalidade, você vai passar por situações muito complexas. Então, assim, profissional de saúde tem que estar muito preparado. E a parte mais difícil é a parte da comunicação. É a parte de você conversar e interagir com os outros. E tem muito a ver com uma questão de habilidade que tem que ser desenvolvida, tem que ser treinada. É uma habilidade que depende muito da sua vida pessoal, é uma habilidade que depende de esforço, né? Você tem que aprender a conversar com as pessoas. Mas assim, é uma coisa interessante que tem aí é que assim, a partir do momento que você começa a conversar com pessoas e a colocar situações complicadas e aprende a ouvir, que é uma habilidade importante também, às vezes negligenciada pela nossa história de vida, a sua vida também fica mais fácil, tá? Você compra um carro mais fácil, você consegue fazer negociações de outras coisas mais fáceis. Na hora que você vai ali negociar um aluguel, você também consegue um descontinho melhor, a vida melhora, gente. Quanto mais a gente aprende habilidades, quanto mais a gente aprende a fazer coisas, melhor a nossa vida fica. Fácil não é, mas a gente tem que lidar com o improvável. Bom, a questão da impotência, ela pega muito profissional de saúde. A questão da expectativa que a outra pessoa está colocando em você, ela também mexe com coisas assim, que são muito profundas dentro da gente e que a gente tem que tranquilizar lá dentro da gente. Se você não tranquilizar esse pedacinho seu, que é a expectativa do familiar, a expectativa do paciente toca, vai ser complicado, vai ser cansativo para você também. Por quê? Quando a pessoa coloca uma expectativa muito grande em você, na sua palavra, na sua chegada, isso mexe com uma coisa dentro da gente que é a nossa vaidade. E aí, é gostoso você ser esperado. É gostoso você ver que você construiu um vínculo de confiança a ponto de que alguém está esperando ali para poder ouvir sua voz. Receber carinho é gostoso, gente. A questão é que não pode ultrapassar o nível ali de carinho, de uma boa relação e começar a virar uma expectativa de alguma coisa que você não vai conseguir oferecer. E se você entrar nesse ciclo ali junto com o familiar, junto com o paciente, você perde o foco do que você está entregando.
Então, assim, a expectativa do paciente e a expectativa do familiar, ele pode se voltar contra você se você não tiver trabalhado dentro de você as suas próprias vaidades, entendeu? Gostoso é, mas a gente não pode deixar essa relação aí sair do nível do saudável. A gente vai interagir de uma forma que isso daí é uma interação que vai fazer os dois ambientes crescerem, os dois ambientes progredirem, o dia dessas pessoas todas envolvidas vai ser um dia melhor a partir dessa interação, mas você, enquanto profissional, enquanto parte técnica do cuidado, tem que se policiar, tem que se vigiar, porque o risco daí de você entrar numa roda sem fim, de você se frustrar, de você cansar e de você não conseguir oferecer suporte, ele fica muito grande. Então a gente tem que ir calibrando os nossos passos. Bom, e aí? O que é que vai ser agora? O que é que a gente vai fazer agora? E então, não funcionou. Você falou aqui pra gente fazer essa fisioterapia aqui desse formato, falou aqui que a gente ia tentar tirar o oxigênio, falou que essa dor ia ser resolvida com esse remédio, não funcionou. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca teve que lidar com essa expectativa, com essa frustração grande desse jeito? De você chegar no dia seguinte, ou então quando o seu paciente retorna, ele volta no retorno e ele despeja isso desse jeito em cima de você. Esse remédio que você passou aqui para mim não tirou a minha náusea, ele não foi suficiente para o que eu estava fazendo e ele vem até de forma agressiva. O que você vai fazer numa situação dessa? Gente, tem coisas que é só o dia a dia mesmo. Tem coisas que é só a gente lidando com a situação para a gente saber ponderar ali como é que você vai responder, qual que é o tom de voz que você vai usar, quais são as palavras adequadas que você vai colocar. Porque nessa questão da comunicação, isso daí importa demais. Qual é o tom de voz que você usa, quais as palavras que você escolheu, qual é o tipo de vínculo que vai a partir daí ser construído. Às vezes a gente quer pegar e quer julgar tudo pro alto. Às vezes você já quer devolver pro paciente a expectativa sua que também se frustrou. Porque quando ele traz pra gente assim, olha, o remédio que você passou não funcionou, não é só a expectativa dele que ficou frustrada, é a nossa também. A gente também queria que aquilo ali tivesse funcionado. Poxa, não funcionou? Mas por quê? Vamos tentar entender o que é que não funcionou. E você percebe que se você não tiver calibradinho ali, você entra nessa onda, você entra nessa pilha. Olha, pros familiares e pros pacientes aí, a gente às vezes tem que contar até 10, tá? 10, 20, 1 milhão, porque a vontade de você devolver o trem, ela é grande demais. Mas, gente, melhor situação. Respira, conta até 10, coloque na sua cabeça que você está lidando com expectativas de pessoas que têm uma expectativa de melhora e que você tem que trazer ele de volta para a realidade. Muitas vezes essas pessoas, elas estão ali conversando com você num nível de idealização muito grande, entendeu? Não tem nada para falar? Para, observa, escuta, espera o seu gancho. Quando a pessoa chega para você armada demais, frustrada demais e começa a despejar ali em cima de você, o que está acontecendo? A frustração dela, o mal-estar, o incômodo daquilo e que não está dando certo e nós não estamos fazendo. E você sabe que aquilo ali, que o protocolo que você está seguindo, o caminho que você está desenvolvendo com aquela pessoa é aquele ali, você está tranquilo naquilo? Pare e observe. Aguarde. Nessa conversa vai aparecer um gancho. Vai aparecer um determinado momento onde você vai conseguir interagir com essa pessoa, você vai conseguir trazer ela para a realidade e a partir daquilo ali vocês vão conseguir continuar uma conversa. Não devolva a expectativa do mesmo tamanho. Entendeu? Isso daí é assim, é fundamental e depende de treino. Depende de você passar por essa situação e de novo
e de novo, e de novo. Passou a primeira vez, não vai dar certo. Passou a segunda, já começou a melhorar. Vem a terceira, ela vem com uma nuance um pouquinho diferente. Vem o quarto, você se vê naquela situação, você acabou de ter essa conversa com sua amiga, ou então você brigou com seu filho daquele jeito ali, ele falou aquelas palavras, ontem à noite você foi dormir chateado. Afinal de contas, a gente também tem coração, né? E a gente está ali para poder conduzir o cuidado da melhor forma possível. Nenhum de nós aqui é super-herói, nenhum de nós tem que ficar aguentando desrespeito, mas a gente tem que entender onde aquela pessoa está no discurso e trazer essa pessoa com gentileza, com educação, com tranquilidade, tá joia? Mais pro pezinho no chão. E aí, uma coisa que é sempre colocado pra gente e a gente tem que ir lidando é o seguinte: quais as opções de escolha que eu tenho aqui? Eu posso escolher não entrar no cuidado paliativo? Ou então eu me recuso, não quero saber de cuidado paliativo pra cima de mim, não vem com essa conversa pra cima de mim de paliativo, não. Isso daí também a gente escuta demais, tá? A primeira interação ou aquela interação onde acontece a viradinha de chave, porque às vezes a gente vai tendo interação e de repente a coisa vira. De repente o paciente percebe, o familiar percebe do que você está falando. É como se você tivesse falado pela primeira vez do negócio. Eu já tive paciente que o trabalho que fizeram com a família para poder falar da paliação até que acontecesse a viradinha de chave demorou 4 anos. Então, durante 4 anos a equipe foi falando, a equipe assistencial foi interagindo, foi documentando a coisa com exame, a coisa foi progredindo, mas os familiares eram tão resistentes, que eles não aceitavam a palavra paliativo. Gente, você não precisa aceitar a palavra, o paciente não precisa aceitar a palavra. A gente conversa com ele na palavra que ele consegue. Às vezes, falar a palavra paliativo não dá certo. Vou chamar a equipe de paliativo aqui para cuidar de você. Quase como se fosse uma ameaça, né? Tipo assim, vou chamar ali aquele povo doido, aquele povo ali que vai entrar aqui com as capas, com os cajados aqui e conversar. Bom, não é em nível de ameaça que a gente tem que entrar no caso não, tá, gente? Se o paciente não tolera a palavra paliativo, a gente não fala paliativo com ele, mas a gente oferece o nosso trabalho da mesma forma. Como é que eu posso te ajudar, então? Sabe? Tem algum sintoma aqui que eu posso controlar? Tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de fazer? Porque essa questão da escolha, dele virar pra gente falar assim, eu não aceito entrar em cuidados paliativos, ele vai entrar em cuidados paliativos na hora que for comunicado pra ele de que aquela doença que ele tem não tem um propósito terapêutico, não tem uma situação terapêutica curativa ali pra ele. Se não tem uma situação curativa, como que a gente vai dar opção? Vocês percebem que tem uma situação aí que não é uma situação que é opcional? É uma situação que as nossas palavras colocam ela como opção. Isso daí é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? E tanto trabalhada nas palavras que a gente fala, quanto trabalhadas também na questão da gente entender cuidado paliativo só como uma coisa que está lá no finalzinho. É uma coisa que está lá na ponta só na hora que a terminalidade chegou. Profissional de saúde, a parte mais difícil é a parte de conversar. É a parte de conversar de novo com aquela pessoa que você teve uma conversa difícil semana passada. Que você vira e fala assim, meu Deus, eu não quero mais. Eu nunca mais quero passar por isso. E não adianta ter nunca mais, semana que vem tem de novo. Daqui a pouco vai aparecer mais uma situação que você tem que aprender a lidar com ela. Não tem jeito de ter nunca mais não existe. Nunca mais é o amanhã que vai acontecer. A gente tem que treinar essa habilidade.
E quanto mais a gente treina, não é que fica mais fácil, mas aquilo ali começa a crescer dentro da sua vida. Você se vê como um agente de transformação. E você começa a ter recompensas ali que são recompensas assim muito satisfatórias. Você começa a ter trocas com seres humanos que são trocas satisfatórias. São trocas que chegam num ponto que você quer continuar a ter. Quantas vezes a gente não vê cuidadores que as famílias contratam e esses cuidadores eles estão com a gente ali com um determinado paciente e aí daqui a pouco eles atravessam o período da terminalidade ali com a gente junto daquele paciente. Esse paciente falece, essa pessoa ela vive isso junto com a gente, porque às vezes a gente vive o luto também, tá, gente? Tem gente que mexe com a gente. Tem gente que mexe com uns carinhos diferentes, que às vezes a gente pode até não colocar ali naquele momento para fora, mas lá dentro, lá onde não tem o público olhando, a gente tá só ali entre a equipe e a gente sente saudade também. E esse cuidador que passou por essa experiência com a gente, daqui a pouco volta de novo e vai passar pela experiência mais uma vez. Olha, gente, não tô pedindo uma coisa fácil, nem tô falando pra vocês que isso é fácil não, tá? Mas que a gente tem que trabalhar essa habilidade dentro da gente. E que assim, se hoje essa habilidade está trabalhada em você ali no 10%, na hora que você conseguir o 15%, vai ficar fenomenal. Na hora que você conseguir os 50%, você vai conseguir ver a sua vida melhorando em outros sentidos também. Você vai conseguir ver que na hora que você tem que conversar ali com seu menino que tá fazendo confusão, que tá colocando a sua casa abaixo, você já consegue se centrar, chegar para esse menino e falar assim: meu querido, como é que a gente vai fazer com essa bagunça toda que tá aqui no meio? Você vai conseguir comprar um carro, você vai ganhar um desconto maior, porque agora você é uma pessoa que já sabe conversar, já sabe se posicionar. Quanto tempo que demora para poder aprender isso? A vida inteira. A vida inteira nós vamos estar estudando, nós vamos estar treinando e a gente vai fazendo isso andar para frente. Tá joia, gente? Bom, vamos viver a melhor parte do nosso dia. A melhor parte do nosso momento é agora. A gente tá junto aí para poder desenvolver isso. Tem muitas vezes em que a gente vai tropeçar e cair, aí o que a gente faz? A gente levanta e continua. E mais uma vez, amanhã o dia começa de novo e a gente vai pra luta. Sozinho é muito mais difícil, mas a gente tá aqui, a gente tá junto nessa corrente agora, a gente vai se associar à família do paciente, a gente vai fazer as pazes com eles também. Vamos conversar com o nosso paciente, vamos fazer uma conversa acolhedora com o nosso paciente. Com a família é mais fácil de você ser claro. Com o paciente é necessário que você deixe ele com uma situação de clareza, mas é necessário que você respeite os tempos dele. Ele consegue saber o quê? Ele consegue primeiro te ver, no primeiro dia ele consegue te ver, é só isso que ele dá conta de fazer? Ok, no primeiro dia ele vai me ver. No segundo dia ele já consegue me ver e falar oi pra mim? Progredimos. Daqui a pouco a gente conversa coisas mais profundas. Daqui a pouco a gente está conversando que sonhos que deveriam ter sido realizados ainda não foram. E que a gente vai fazer isso a partir de agora. Né, gente? Vamos ver o que a gente tem de interação, o que a gente tem aí para poder acrescentar. Um minuto. Ah, meu Deus! Recebi um convite de casamento. Ô, amigo, põe uma foto aí, colega. Ajuda. A gente negocia isso. Não tá fora de questão, não. A assessoria não gostou muito dessa situação, não. O pessoal mexia aqui, tremeu todo. Mas olha, fica um beijo de reencontro aí com vocês. Semana que vem a gente vai voltar ao vivo de novo.
A gente vai começar a falar coisas agora que são coisas mais específicas. Semana que vem a gente vai falar de uma situação que é assim, é o remédio do terror para as famílias e para os pacientes. Vamos ligar a morfina? E aí, vamos conversar semana que vem sobre morfina? Semana que vem, então, morfina na perspectiva do cuidador. A gente vai conversar dessa forma leve, a gente vai conversar de forma descontraída, a gente vai tirar toda a expectativa ruim que a gente tem a respeito dessa medicação. E você vai ver, no final vai dar tudo certo. No final a gente se entende, tá joia? Um beijo pra vocês e a gente se encontra depois. Tchau, tchau!